Fala pessoal, aqui é o Eric da Spark, do podcast De Cabeça. A gente está de volta aqui no ano 2024 com um projeto novo aí para compartilhar com vocês e aprender com vocês e tentar ajudar vocês nesse novo mundo aí de conteúdo, geração e análise de conteúdo. Então, esse projeto Conteúdo 4.0, sim, o nome é meio manjado tal, mas ele exemplifica o que é essa mudança para o pessoal de marketing, para os pequenos empreendedores, para o pessoal de startups, como gerar e analisar conteúdo nesse novo mundo da inteligência artificial, dos LLMs, dos Large Language Models, como ChatGPT, como Bard. Então, a gente quer navegar e realmente mergulhar a fundo nesse mundo para tentar ajudar vocês a aproveitar ao máximo essa nova tecnologia, reduzir custos de produção de conteúdo, gerar novas informações, aprender novos conceitos que isso traz, porque eu sei que tem muito essa pegada de, vou usar o ChatGPT para criar todo o meu conteúdo agora. Não é tão simples assim e definitivamente não é tão eficiente simplesmente ir com a coisa de eu vou perguntar o que ele, eu vou dar um conceito para ele, ele vai gerar para mim e vai ser tudo lindo e maravilhoso. Não funciona assim. Eu sei que é algo que em 2023 foi um processo de aprendizado, e até por isso a gente quer começar esse ano de 2024 com esse projeto, que é pegar todos os aprendizados de um ano de ChatGPT. O Bard tem alguns meses aí de vida, é o Bard do Google, né? Então, a gente quer discutir temas diferentes em relação a como otimizar essa geração e análise de conteúdo. A gente vai falar muito de dados, a gente vai falar muito dos serviços que a gente tem visto e tem desenvolvido. Até antes de falar um pouco do processo da Spark esse ano, quero falar um pouco das de cabeças, e quem está ouvindo aí deve estar estranhando, cadê o Bruno? Bruno vai voltar. O Bruno, ele não consegue ficar longe de mim, ele está em processo de mudança, ele vai voltar aqui para Joinville, então ele vai ficar perto de mim. A gente tem muita coisa legal programada para 2024. Quero que ele faça parte desse processo, desse projeto de conteúdo 4.0. Assim, não vai ter coisas específicas do de cabeça que a gente vai fazer juntos. A gente só precisa esperar ele fazer a mudança dele, se assentar aqui, e a gente tem muita coisa legal para compartilhar. E em relação ao modelo desse podcast, desse novo podcast, esse novo projeto nosso, se você prefere vídeo, ele estará, a gente vai ter um feed exclusivo dele a partir do YouTube, em que você pode ver o vídeo e até, o que é importante, vai ter muita coisa durante esse projeto, durante os episódios, em que a gente vai usar vídeo, a gente vai mostrar na prática como usar os LLMs, como usar o ChatGPT, como usar o Bard para fazer algumas coisas, para fazer algumas análises. E então, se você realmente curte, quer ver na prática, vai ser muito legal você ter o vídeo. Mas a gente também vai tentar usar, tentar explicar ao máximo para o pessoal que só quer ouvir o áudio, que vai estar no feed de cabeça, para que você também possa acompanhar, possa ter ideia do que a gente está fazendo e fazer as discussões. Mas hoje vai ser um episódio em que a gente vai entrar no conceito e vai entrar nos nossos objetivos e o que a gente quer passar através desse novo projeto, desse novo podcast. Então, eu acho que a primeira pergunta que vem é muito simples, né? O que é conteúdo 4.0? Então, o que é conteúdo 4.0? Por que a gente está adotando esse conceito? Então, assim, aí eu vou voltar para a experiência da Spark e trazer para vocês que, de repente, estão preocupados, vocês profissionais ou empreendedores, o que eu faço agora? De repente, eu vou perder o meu emprego, ou como que eu uso isso para aproveitar essa tecnologia? Cara, o que eu posso falar? O mercado de tradução, que era o core da Spark até 2023, foi talvez o mercado que antecipou essa pegada da inteligência artificial. Então, a gente sentiu na pele nos últimos anos a evolução da inteligência artificial, como antigamente o Google Translate, que era, talvez seja a ferramenta que todo mundo conhece, era extremamente deficiente, mas como ela e outras ferramentas de inteligência artificial de tradução automática evoluíram durante os últimos anos, e acho que 2023 foi um ano que isso ficou bem
visível em como houve essa evolução da qualidade do conteúdo traduzido, gerado por essas ferramentas, mas como ainda o lado humano é importante. Então, essa é a primeira mensagem que fica para vocês que estão aí ouvindo, de repente, um profissional de marketing está ouvindo, nossa, o que eu faço agora? Você tem utilidade, o teu conhecimento e a tua forma de interagir com essas ferramentas e aprimorar os resultados gerados por essa ferramenta será a coisa mais importante. É o que a gente tem feito no mercado de tradução. Então, a gente basicamente a gente admite, essa era a primeira coisa, a gente admitiu que a tecnologia evoluiu e a gente foi identificar aonde que a gente pode gerar valor. Então, essa é a primeira coisa que fica, aonde você pode gerar valor. Então, se você está ouvindo isso porque você trabalha no ramo, de repente quer entender como evoluir, como usar essa nova tecnologia, você tem que aprender aonde você pode gerar valor. E para você que está ouvindo, porque tem o seu próprio negócio, ou trabalha numa empresa que quer usar a tecnologia para otimizar os processos, é entender aonde você pode usar e o que você precisa mexer lá na frente. Então, o conteúdo 4.0 nada mais é do que essa questão de como, como usar a inteligência artificial, como usar os LLMs, como usar os Large Language Models, que de uma tradução literal seria basicamente um volume gigante de dados que é usado para gerar respostas às perguntas ou às necessidades que você coloca para ela. Como que você faz isso de uma forma que gere realmente, que se diferencie do que todo mundo está fazendo e realmente represente aquilo que a sua marca quer ser no mundo do conteúdo digital. Então, a gente vai realmente destrinchar essa coisa de engenharia de prompt, que é um termo que, de repente, você já viu em algum lugar, que é como se comunicar com essas ferramentas. Isso é importante. Como você faz a pergunta, as delimitações que você coloca, as personas que você detalha para essas ferramentas vão influenciar de uma forma gigantesca nos resultados que essas ferramentas vão lhe dar. Então, a gente vai conversar muito sobre prompt engineering, sobre engenharia de prompt, a gente vai conversar muito sobre personas, a gente vai conversar muito sobre um termo que é muito usado quando a gente fala vamos falar de ChatGPT, que talvez seja o mais conhecido, que é o feedback loop, que é o loop de feedback que você precisa trabalhar com a inteligência artificial para que realmente você possa extrair o resultado que você precisa. Porque lembre-se, ela é uma máquina. Essa é a parte mais importante. Então, por mais que ela tenha evoluído, por mais que ela use dados para trazer resultados cada vez melhores, porque ela usa um volume de dados tão grande que ela consegue realmente ter a resposta para aquilo que você precisa, ao mesmo tempo, ela não consegue ou ela não tem a interpretação humana, do cérebro humano, se você não levá-la pelo caminho correto. Então, o que eu quero aqui é meio que desmistificar os extremismos. Primeiro, o extremo de que as alucinações ela existem, né? Porque a gente está falando de uma máquina, mas ao mesmo tempo é seu papel, quando a gente fala no uso dessas ferramentas, identificar aonde ela está se perdendo, vamos usar essa expressão, e colocá-la no caminho correto, que aí você vai ver que os resultados serão fantásticos. E o outro extremo é simplesmente tudo que eu gerar nela vai ser perfeito, ela vai me dar todas as respostas que eu preciso e eu não preciso fazer nada depois disso. Não, você vai ver, e você que já usou a ferramenta, você vai ver que muitas vezes ela tem vícios no conteúdo que ela cria. Ela tem a expressão que eu vou usar, ela tenta trabalhar o mínimo possível. Então, você precisa sempre ampliar as respostas de uma forma que você consiga realmente um conteúdo interessante. E um ponto bem importante é o quê?
ainda hoje, a gente está gravando isso no início de 2024, ainda hoje, tanto o ChatGPT quanto o Bard, a comunicação é mais fácil realizada em inglês. Muitas das bibliotecas Python que ela usa nas análises, das informações e a forma dela se comunicar, você vai ver no dia a dia que é mais natural em inglês. Quer dizer que eu não posso usar em português? Claro que não, você pode usar e deve usar, e você vai ver uma melhoria contínua a cada. Eu realmente acredito nisso, que cada vez mais a gente vai ver nos outros idiomas, em português, espanhol, essa naturalidade na comunicação com as ferramentas. Mas ainda hoje, nesse momento, o inglês acaba sendo a língua mãe dessas ferramentas. Então, eu vou sempre tentar mostrar para vocês os dois lados, tentar trabalhar. Não vou fazer, não vai ser uma aula de inglês aqui da Spark, nada disso, mas eu vou mostrar as pequenas diferenças de naturalidade na comunicação que a gente identifica bastante. Então, conteúdo 4.0 é tudo isso. Como que a gente entende, estuda, melhora e trabalha com essas ferramentas para gerar conteúdo. Mas a lição que fica é: o ser humano sempre será um fator primordial. Hoje, em 2024, 2025, 2050, a gente sempre será uma peça muito importante nessa geração de conteúdo e análise de conteúdo. E eu usei bastante esses dois termos, que são bem importantes quando a gente fala de conteúdo 4.0, que é a geração e a análise de conteúdo. Geração e análise de conteúdo, eu acho que esse é o grande pulo do gato quando a gente fala do uso dessas ferramentas. O porquê o ChatGPT chamou tanta atenção. Claro, é divertido você trabalhar com ele. Vamos falar do uso de entretenimento, né? Gerar poesias, de coisas inusitadas, gerar textos de ficção, ter respostas a perguntas que, de repente, é mais fácil se comunicar com ele do que fazer um search no Google. Isso tudo é divertido, mas quando a gente fala do uso profissional dessas ferramentas de LLM, do ChatGPT, do Bard, a gente quer mostrar para vocês que é muito mais do que simplesmente pedir para ele gerar um texto de post de Instagram, gerar um texto para o teu pitch de vendas no LinkedIn, gerar um post para o teu blog, gerar um script para o vídeo que você vai gravar. Ele é muito mais do que isso, porque além da capacidade dele de gerar conteúdo, ele tem uma inteligência muito forte para analisar conteúdo seu e conteúdo dos seus concorrentes. E isso a gente vai focar bastante. A gente vai fazer episódios específicos de conceitos como análise de sentimento, pontuação de polaridade, pontuação de subjetividade, distribuição de frequência de palavras-chave, análise de hashtags, análise comparativa, você pegar informações suas, informações dos seus concorrentes e melhorar a qualidade do teu conteúdo, adaptar o seu conteúdo de acordo com o tom de voz ideal para a sua marca, adaptar o conteúdo de acordo com reações que você tem, histórico de reações que você tem de seus clientes, os clientes dos seus concorrentes. A gente vai discutir muito essa riqueza de dados, de informações, que eu acho muito mais legal do que simplesmente pedir para ele gerar texto. Então, esse tipo de análise e melhoria de conteúdo é o grande pulo do gato desse conceito de conteúdo 4.0. Porque é isso. Antes, o que a gente tem os dados das ferramentas que a gente usa no dia a dia. E a gente sempre, desde o início do podcast de cabeça, a gente sempre falava do usar a casa dos outros e ter a sua própria casa, né? Isso de 7, 8 anos atrás.
Então, você tem as informações do Google Analytics, você tem as informações do teu Facebook Manager, Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok, que hoje tem muita riqueza de informação. E o legal dessas ferramentas de LLM e da inteligência artificial é você poder juntar tudo isso, juntar extração de conteúdos de concorrentes e gerar números que vão resultar em conteúdo. Essa é a parte legal. Muitos desses conceitos que eu estou falando, análise de sentimentos, as pontuações, essas análises comparativas, tudo isso a gente vai trabalhar para gerar números que vão nos permitir visualizar o que a gente precisa fazer para melhorar nosso conteúdo. Então, tem muita coisa legal aí no Pipe para a gente discutir sobre essa parte da análise. Então, sim, a gente vai brincar bastante com as diferentes formas de se comunicar com ele, com essas ferramentas, para gerar conteúdo para vocês e como vocês podem fazer isso no dia a dia. Mas a gente vai também falar muito de como analisar dados. Então, a gente vai realmente fazer desde o básico até o avançado. Esse é o objetivo com essa série de conteúdo 4.0. E entender de vocês, esse é o mais legal, assim, esses diferentes canais que a gente vai estar publicando esse conteúdo, a gente quer a interação de vocês, a gente quer entender para o que você precisa na tua necessidade do dia a dia, que você está vendo os outros usar e de repente não sabe como fazer, como você está usando hoje, o que te trouxe de resultados. A gente quer trazer essa voz do profissional de marketing, do empreendedor, do profissional de startup, como ele está usando isso no dia a dia. E eu vou trazer muito, com episódios específicos, como a gente tem usado isso na geração e tradução de conteúdo. Então, como eu falei, a comunicação com ela, Lema, ainda é muito focada, ela ainda é mais eficiente quando a gente faz isso em inglês, a gente conseguiu pivotar o nosso negócio, odeio usar esses termos de modinha, mas nesse caso a gente realmente pivotou nosso negócio de tradução para um negócio de inteligência de conteúdo. E como a gente tem conseguido fazer isso com os nossos clientes, como a gente tem conseguido entregar dados e conteúdo mais específico em diferentes idiomas. Eu acho que compartilhar a nossa experiência vai ajudar vocês também e aprender com o que vocês estão fazendo vai ajudar a gente, em conjunto, a aprender a otimizar o uso dessas ferramentas. E aí, eu acho que traz a pergunta principal dessa série, o que você ganha, né, com o conteúdo 4.0? Por que você deve aplicar o conteúdo 4.0? Quais são os benefícios para você usando o conteúdo 4.0? E aqui a gente está falando tanto para profissionais quanto para empresas. Vai desde redução de custo, Cara, você tem versões gratuitas dessas ferramentas, você tem a versão paga do ChatGPT, que eu quero mostrar bastante isso, para vocês entenderem até onde vale a pena para vocês pagarem a versão paga. Tem muita coisa legal que a versão paga faz. A diferença, falando no dia de hoje que a gente está gravando, do ChatGPT 3.5 para o ChatGPT 4.0, as capacidades de análise de dados seus, da sua empresa, dos seus concorrentes, que você consegue fazer trabalhando com planilhas, com documentos Word, com PPTs, tudo isso na versão paga, ela traz um benefício que, de repente, você vai falar, hoje é $20, talvez pagar os $20 vale muito a pena para você. A gente vai falar muito a gente vai fazer muita comparação entre Bard e ChatGPT. Por quê? Porque, cara, ela funciona. Cada uma delas funciona melhor em certos cenários. Essa é a parte legal. Não seja totalmente fiel a uma delas em 100% das atividades que você vai fazer. A gente vai trabalhar juntos e entender aonde que vale a pena usar uma e aonde que vale a pena usar outra. Isso é bem importante. Talvez tenham outras ferramentas aí que surgirão no caminho do podcast que a gente também vai aplicar. Tem muita ferramenta pronta que usa a API do OpenAI. A gente vai ver uma evolução, a gente vai entender a evolução da OpenAI com a Microsoft, o que vai vir de ferramenta corporativa da Microsoft que vai poder ajudar a gente nesse processo, como é que o Google vai desenvolver o DeepMind, como é que o Google vai usar o BART, se vai ter uma versão paga também.
tem o Musk também está pensando, está discutindo em fazer algo através do X, então tem muita coisa legal aparecendo aí para a gente poder discutir juntos e poder entender como que a gente melhora o nosso conteúdo. Mas, sim, o que eu quero que fique claro, eu quero, ao mesmo tempo, o que sempre foi a pegada tanto da Spark quanto da de cabeça, é mostrar o básico, mas sempre não focar só nisso. Tentar atender a vários públicos que ouvem a gente, que veem a gente. É mostrar o básico, mas é mostrar o como você pode usar técnicas avançadas em todo esse processo, como você pode contratar serviços avançados, falando em empresas maiores ou falando em pequenas empresas que querem dar um pulo maior em relação ao seu conteúdo. Todas as opções existentes no mercado aí de geração e análise de conteúdo para que você, dependendo da sua necessidade, você tenha a sua necessidade atendida aqui pelo nosso podcast. Então é isso. Esse aqui era para ser o episódio de entrada para realmente gerar um pouquinho aí não é de ansiedade, mas gerar essa necessidade em vocês, acender a luzinha de dizer assim, puxa, eu tenho um jeito de usar isso melhor para o meu próprio negócio, ou se você é freelancer para, sabe, prestar os seus serviços, ou para grandes empresas, quais são os conceitos que essas ferramentas permitem você aplicar no conteúdo. Então, hoje em dia, a gente vai ver assim que não vai falar mais só de texto, de vídeo, de áudio, a gente vai falar de como que a gente amplia esses conceitos, o como que a gente faz a leitura da inteligência dos textos, como que a gente entende o tom de voz nos áudios e vídeos, como que a gente usa as informações que as próprias plataformas e redes sociais e a inteligência dos teus concorrentes trazem em relação a isso. Então, a gente vai realmente brincar de aprender aqui. A gente vai discutir muita coisa. Quero trazer pessoas para conversar no dia a dia. Quero trazer o Bruno para ele compartilhar as experiências que ele teve no Ikite ano passado, que foram super legais, de, sabe, atendimento a cliente, processo de vendas. Então, vai ser algo realmente prático para o dia a dia, para a gente poder aplicar e aprender juntos, tá bom? Então, só lembrando, vídeo vai ter o feed específico do YouTube, áudio, se você quer só o áudio, a gente vai colocar no nosso feed de cabeça da Spotify, só no áudio, mas no Apple Podcast, onde você ouve seus podcasts. Mas, e quando tiver episódios que sejam em que o vídeo ajude a exemplificar e ilustrar aquilo que a gente está falando, eu vou avisar sempre no início, caso você queira, de repente, pausar o áudio e ir para a versão em vídeo, tá? E use a seção de comentários de onde você está vendo ou ouvindo a gente, coloque a necessidade de vocês, a gente quer realmente usar esse ano de 2024 para melhorar o conteúdo de todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente. Beleza? Qualquer dúvida, qualquer necessidade, pode me mandar um e-mail no e-mail da Spark, que é o e-mail contato@sparkenglish.com.br, ou colocar comentário aí no vídeo do YouTube, ou colocar comentário no podcast, tudo a gente vai estar acompanhando para poder fazer essa série algo realmente que agregue e gere muito valor, tá bom? Ótimo, realmente que seja um aprendizado grande para a gente e o próximo episódio a gente já começa a meter a mão na massa, legal? Abraço e ótimo ano para todos. Valeu!